Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Está começando agora mais um episódio do nosso querido podcast, videocast Luteranices. Para você que nos acompanha no canal no YouTube, nosso videocast, nós vamos ter uma presença muito ilustre hoje aqui com a gente, que vai compartilhar suas histórias, suas trajetórias, suas perspectivas sobre as diferentes, na verdade, sobre temas específicos da vida que a gente vai problematizar hoje. E para você que está nos ouvindo no Spotify, também seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para esse episódio em que nós vamos conversar sobre diversas coisas numa área temática relacionada à vida, saúde, espiritualidade, relacionamentos e nessa direção. E com isso eu quero introduzir aqui a nossa querida convidada de hoje, a doutora Luciane Mendonça Ferreira, né, médica psiquiatra e graduanda em teologia. Sinta-se muito bem-vinda. A gente quer desde já agradecer imensamente tu teres aceitado participar dessa conversa. E é isso. Bom, muito obrigada, professora Yuri, muito obrigada, Este, pelo convite, né? Fiquei um pouco surpresa, né? Mas é uma alegria enorme, né? E eu venho aqui hoje contribuir na condição de aluna. Na condição de aluna, que é como eu me sinto, me coloco aqui dentro da instituição, uma aprendiz. É muito legal tu, Luciane, ter aceitado participar dessa nossa conversa, porque é justamente por causa desses dois elementos, né? Um dos temas mais cadentes e recorrentes hoje, quando a gente vai falar de vida contemporânea, é a questão da saúde mental no processo, também na forma como a gente se relaciona com as outras pessoas. E dentro desse conjunto, desse emaranhado, também está a questão da espiritualidade, da religiosidade, ou seja, de toda uma dimensão da vida que tem a ver com a espiritualidade como um todo, né? Ou seja, toda essa outra dimensão que interfere e se interpenetra na nossa vida cotidiana, né? Vamos começar, quem sabe por aí, talvez invertendo um pouco a nossa pauta, inclusive, o que te trouxe para estudar teologia depois de estar atuando como médica psiquiatra, né? Depois já de uma carreira consolidada, o que te fez estudar teologia? Como é que é essa relação de teologia, religião e espiritualidade na sua vida, assim, que tu gostaria de destacar aqui para nós? Pois é, eu penso que é uma busca, né, pessoal e profissional ao mesmo tempo. No fundo, eu acho que isso já estava dentro de mim desde sempre, né? Mas ficou mais claro para mim a vontade de estudar teologia e até a própria necessidade nos últimos anos. Profissionalmente, então, eu fiz uma escolha pela medicina lá bem jovem, na adolescência, né? A partir de uma vontade de ajudar as pessoas. Eu acho que é uma missão minha, né? Trabalhar com a questão da saúde, de ajuda. Depois, dentro da faculdade de medicina, lá no 3º ano, eu decidi que eu queria ser psiquiatra. Isso se decide dentro do curso? Em algum momento, até o último ano, alguns alunos podem mudar, inclusive, né? Alguns mudam. Alguns já entram no 1º ano com muita clareza. Eu quero ser cirurgião, eu quero ser pediatra, eu quero ser gineco. Eu até diria que no 1º ano, se me perguntassem, eu era capaz de dizer algo tipo assim: eu sei que eu posso escolher qualquer especialidade médica, menos ser psiquiatra. Sério? Sério, olha a ideia distorcida, né? E como a vida, os caminhos mudaram. No 3º ano, que é quando se estuda a disciplina de semiologia, né? Semiologia? Semiologia o que é semiologia? Se estuda os sinais, os sintomas e como fazer
a anamnésia, a entrevista, como entrevistar os pacientes, como colher uma história e como fazer o exame físico, né, para montar uma hipótese diagnóstica. Então, uma cadeira fundamental na formação médica. E nós tínhamos na semiologia sempre um clínico junto, que era um professor maravilhoso de semiologia, e um psiquiatra permanentemente nos acompanhando. Aham. E aquilo fez toda a diferença, né? Eu me encantei pela psiquiatria no 3º ano, porque quando eu ia na beira do leito conversar com os pacientes, além de querer saber de sintomas, de doenças, exame físico, eu estava muito interessada na parte emocional, psíquica e, por que não dizer hoje, espiritual dos pacientes, né? Então, e aí, aí depois fui fazer residência em psiquiatria. Só que eu sempre tive uma consciência de que estava faltando algo na minha formação. Eu fui num processo de abertura, né? Partindo da formação médica, mas da questão biológica, somática. Depois eu decidi fazer psiquiatria, que já é trabalhar com a psique, com o emocional, enfim, com o comportamento. Depois eu quis ampliar, porque eu achava que faltava algo, uma visão mais sistêmica, e eu fui fazer terapia de família, né? E, aí estava faltando a questão espiritual. Eu sempre fui um pouco outsider, digamos assim, na psiquiatria, embora sempre tive uma relação excelente, eu diria, com os meus pares, né? Mas sempre tive uma procura meio por mim, assim, dessas outras questões. E lá em, acho que 2000 Aí depois eu fui fazer psicologia transpessoal. Nossa. Que é uma, digamos assim, é uma área da psicologia que estuda mais os estados ampliados de consciência, né? Nossa, o que são estados ampliados? Porque eu vou dizer o que no meu imaginário já penso um monte de coisa sobrenatural, de paranormalidade. Sim, um pouco também. São os estados, digamos, as experiências anômalas. Anômalas não é uma boa palavra para definir, mas é como se os estados alterados de consciência. Então, um transe mediúnico, os estados meditativos, né? Esses estados que não são das experiências ordinárias, né, do cotidiano. E aí depois eu brinco que eu sonhei com uma formação que não existia e ela se concretizou. Ela se materializou, tamanha força do pensamento, é uma brincadeira. Mas teve em 2015 a primeira formação especificamente que se chamava Religiosidade / Espiritualidade na prática clínica, que era um curso da PUC, de especialização. E, em geral, na medicina, na psiquiatria, a gente fala sempre no binômio religiosidade e espiritualidade. E esse curso, ele foi fundamental para eu chegar onde eu estou agora, aqui na Este. Porque foi um curso muito consistente, com excelentes professores dessa área do Brasil inteiro. Estava começando ali as questões mais de EAD nessa área, então foi minha primeira experiência em EAD foi esse curso. Então isso permitiu que a gente tivesse professores de São Paulo, de Minas Gerais, de outros estados. E eu senti ali que eu consegui pavimentar um pouco esse caminho para fazer uma ponte entre a psiquiatria, a prática clínica, e a questão da espiritualidade. Porque são áreas que a gente tem que ter muito cuidado, não pode se jogar, né, de ponta cabeça. Tu tem que ir construindo essas pontes. E aquela formação, eu acho que me permitiu isso. Porém, eu senti muita falta naquela formação da presença dos teólogos. 100% dos professores eram ou médicos, psiquiatras ou psicólogos, né? Dessa especialização de religiosidade / espiritualidade. Na prática clínica. Na prática clínica. E eu me lembro de eu dizer isso lá, eu dizia, mas eu ficava esperando, agora vai vir um teólogo, e não veio teólogo nenhum. Né? Então,
Enfim, né? Isso é um pequeno comentário, não desmerece nada o curso, que Sim, foi sim. maravilhoso. Mas ali eu me dei conta como eu queria dialogar com a teologia. E eu pensei, bom, então eu vou estudar teologia. Isso era lá 2018, 2019. Só que eu pensei, como é que eu vou me lançar numa graduação de teologia? Eu não tenho tempo para isso, né? Quem sabe eu faço uma provinha. E eu comecei a pesquisar escolas de teologia. Aham. E aí eu cheguei na EST, que claro que eu me encantei pela proposta, né, pelo currículo, mas eu vi que tinha cursos de especialização de 1 ano. E eu Sim. pensei, perfeito para Aconselhamento, mim. tu começou pelo aconselhamento? Não, eu já fui fazer especialização em Bíblia, imagina. Não sabia nada de teologia e fui fazer especialização em Bíblia. Podia ter feito aconselhamento pastoral. Mas eu me matriculei e eu fiz, e eu fiquei encantada com aquele curso de especialização em Bíblia. Nossa, isso é bem um outro universo, assim, parece, totalmente diferente da minha área. Mas era um chamado já, né? Tinha um chamado. Aí eu fiz aquele 1 ano, acho que 2019, e de novo, não tinha ainda o curso EAD de teologia. Eu pensei tanto que tinha que ter, que no ano seguinte, logo ali no segundo semestre de 2020, com a pandemia, foi lançado o curso de teologia. Sim. E aí sim eu me senti preparada para poder começar a graduação realmente. Só um comentário, porque eu achei uma coisa que me marcou muito, é que no dia da prova presencial do curso de especialização em Bíblia, aqui, foi a primeira vez que eu vim no campus, né? Eu estava bem nervosa de fazer aquela prova, imagina, né? Um negócio completamente fora do meu escopo, né? E eu entrei na sala de aula e, para minha surpresa, tinha um esqueleto. Um esqueleto. Sim, a sala aqui embaixo. É aqui embaixo? É, aqui embaixo. E eu disse, meu Deus, o que esse esqueleto tá fazendo aqui? Porque eu não sabia que ali era, acho que é o curso de enfermagem. E eu cheguei a comentar para o professor que estava nos cuidando ali, eu disse, mas o que esse esqueleto tá fazendo aqui? Eu tô surpresa, por quê? Porque no primeiro ano, no primeiro dia de aula da faculdade de medicina, quando tu entra na sala de anatomia, é um esqueleto que tu vê. E aquilo me remeteu às minhas origens. E aí eu disse para ele... Fechou um ciclo. E eu disse, não, é que eu sou médica, eu tô muito surpresa com esse esqueleto. Me lembrei do meu primeiro dia de aula na medicina. E agora eu tô aqui na questão da Bíblia. E ele disse assim, muito interessante. Dos ossos ao espírito. Sério? Sério, ele disse, eu não me lembro o nome dele. E me marcou muito. Então, isso é só para ilustrar um pouquinho, né? Como é que eu cheguei aqui na teologia. Que legal. E como foi estudar? Porque agora tu tá te formando já na graduação em teologia, né? Como é que foi esse processo contínuo? Porque são vários semestres, né? À distância. Como é que é essa rotina, assim, do estudo EAD em teologia? Em teologia... Bom, eu acho que ali o curso de especialização já tinha me preparado um pouco, mas teve um grande diferencial, que o curso de especialização eu não tinha os interlocutores, né? Eram aulas... Sim. É assíncrono, assim. Era exatamente, assíncrono. E para minha surpresa, no EAD, nós tínhamos professores, aulas síncronas, tinha a presença dos colegas nas aulas, então eu sabia nas lives quem eram os meus colegas, tinha uns fóruns, tem um grupo de WhatsApp e a presença fundamental do nosso querido tutor, professor Charles, que é o grande responsável por fazer essa liga toda, né? Então, houve uma diferença marcante, né? Isso facilitou muito o processo de aprendizagem. Eu digo que esse curso de EAD de teologia, ele não tem nada de distante. Ele é um curso extremamente próximo, né? Que aí a minha sensação, eu vivencio como uma família, né? Eu me sinto extremamente próxima dos colegas, legal. Enfim, né? Eu os reconheço, né? E isso provocou um sentimento de intimidade, de pertencimento, de identidade que
fez toda a diferença, né? Sou muito grata a Este por isso. Isso é muito interessante que tu coloca, porque geralmente a gente entende que a distância é sempre uma distância espacial, né? Ou coisas assim, né? Mas tem teóricos da educação à distância que vão falar da distância transacional, que é a distância que é medida pela qualidade da interação que há entre os colegas, né, as pessoas que fazem parte do curso e as pessoas docentes, né, tutoras e tudo mais, né? Que aí é a questão que se mede ou não a distância. Então, quanto mais interação, menos distância, mais presencialidade, né? Total. Então, é uma presencialidade virtual, mas você está de fato presente, né? É você ali. Exato. Por inteira, né? Por inteiro, né? Perfeito. Então, mas voltando ali para nossa conversa ali para o início, por que tu decidiu fazer medicina? E quando foi ali dentro do curso, né? Tu falou no finalzinho você decidiu fazer psiquiatria, né? Como é que é a especialização, essa definição da especialidade em psiquiatria? Como é que funciona isso? E o que especificamente o que especificamente faz o psiquiatra a psiquiatra? E qual é a aproximação e o distanciamento com o psicólogo e a psicóloga? Porque isso às vezes são áreas muito próximas, né? Tudo começa com psi, né? E quais são esses limites, essas fronteiras e as confluências? Pois é, psi, né? Psicologia é o estudo da alma, né? Então, já vê que aí tem realmente uma conexão muito grande com essa questão já da espiritualidade a partir da própria etimologia, né? Do psi, né? Eu percebi que realmente a minha vocação era por me dedicar mais a estudar as questões emocionais dos pacientes. E eu lembro perfeitamente qual foi a pessoa. Claro que isso é um somatório de vivências, experiências ao longo de 6 anos da graduação em medicina, mas teve um momento que para mim ali eu me dei conta que eu ia escolher a psiquiatria, que foi no 3º ano. A gente tem na semiologia, os alunos têm que gravar entrevistas com os pacientes. Eram gravadas, gente, na época de... aquelas entrevistas. E gravadas, a gente ia com o gravador para a beira do leito, pedia permissão e tal, um hospital-escola, né, os pacientes aceitavam, enfim. E eu comecei, era uma senhora, e eu comecei a conversar com ela sobre, enfim, fazer a anamnese toda, estruturada e tal, o exame físico. Mas lá pelas tantas, ela estava com uma questão, acho que pulmonar, e eu comecei a perguntar algumas coisas, e ela comentou que ela tinha passado por uma situação de perda de um filho, algo muito traumático, muito doloroso. Ela estava num processo de luto, na verdade. E eu comecei aquele papo foi evoluindo da questão do luto, e aquilo tudo ficou gravado, né, na entrevista. E aquelas fitas depois eram submetidas à avaliação dos professores. E um dos professores era psiquiatra. E aquilo era escutado pela turma. Enfim, era uma coisa bem, né? Enfim, a gente ficava tenso com aquilo, né? Imagina, todo mundo novato, aprendiz, né? E eu me lembro que a entrevista ela foi para um nível de profundidade. Na verdade, ali eu fiz uma anamnese psiquiátrica sem saber. E o professor que era psiquiatra, quando acabou, ele me disse... Puxa vida, tu podia ser psiquiatra, hein? Ele me ajudou naquele momento a reconhecer a minha vocação, né? E bom, e aí depois foi. Aí claro que eu já fui me direcionando durante a graduação, fazendo estágios em psiquiatria. E eu fui, né, eu vivia enfiada dentro da internação psiquiatra, lá nas férias, enfim, fazendo os estágios, né? E depois aí fui fazer a residência, né, que são 3 anos, né? Eu fiz no Hospital de Clínicas. E a questão da diferença, né? Então, do psiquiatra para o psicólogo, o psiquiatra faz uma formação médica, é um pré-requisito obrigatório, e depois vai fazer a especialização, que em geral são 3 anos, 3 a 4 anos. Quantos anos dá no total? Dá 9 a 10 anos de formação. Nossa. Né? De 3 a 4 anos, dependendo da... Porque, tipo, antes da especialização, da especialidade, de escolher a especialidade, tu te forma clínica geral. Clínico.
Clínico. Clínico. Aham. E depois se vai fazer a residência, então se presta uma prova, um exame para entrar numa residência médica para as diferentes especialidades. E algumas são de 3 anos, 4 anos, depende aí da especialidade, né? Uhum. E aí a questão, então, tendo essa formação médica anterior, clínica, o psiquiatra, ele pode diagnosticar os transtornos mentais e fazer uso de tratamentos medicamentosos, de psicofármacos, se necessário, né? Uhum. Mas não obrigatoriamente. O psiquiatra pode tratar em psicoterapia os pacientes, se for a indicação de tratamento. Daí, psicoterapia segue, digamos assim, uma estrutura similar à do psicólogo? É parecido, claro, a psicologia, ela, digamos que ela vai, acho que são 5 anos, né, hoje, né, então Eu eles acho vão que estudar 5 anos, enfim, as diferentes linhas e terapias, mas basicamente sim, claro que cada psiquiatra vai se identificar mais com uma ou outra linha, né, eu vim de uma escola, a minha formação inicial era uma escola mais tradicional, convencional de psicanálise, de freudiana, mas se estudava as outras abordagens todas. Depois, porque também tem questões, além da indicação do tipo de terapia que o paciente precisa, Uhum. O profissional se sente mais confortável com determinadas linhas. Ou pode lançar mão de mais recursos, né? Não precisa fazer algo. Isso antigamente era mais, tipo, na psicanálise era psicanálise, né? Hoje isso já mudou muito e se tem uma visão mais inclusiva das outras linhas, dependendo da necessidade e do carisma de cada profissional da área da saúde mental, né? Uhum. Então foi assim que se deu a escolha, né? Aham. E depois eu fiz, então, nos primeiros 10 anos aproximadamente, eu já estou formada, acho que uns, nem sei, 34 anos, eu acho que eu estou formada, E sempre em consultório, majoritariamente? Atuação? Consultório desde o início, mas nos primeiros 10 anos, mais ou menos, eu trabalhava, além do consultório, eu trabalhava em hospital psiquiátrico, internação, atendia pacientes hospitalizados. Depois eu fui largando a internação e fui ficando na clínica, no consultório, né? Então, foi esse o caminho, assim, mas foi muito importante aqueles primeiros 10 anos da psiquiatria hospitalar, assim, foi fundamental. E como tu vê essa questão da dimensão espiritual dentro da psique humana, assim? Como é que tu vê o lugar dela e na forma como ela influencia nos comportamentos, nas decisões ou mesmo nas patologias? Eu penso que ela é uma dimensão absolutamente inerente ao ser humano, né? Tanto que hoje isso já existe, esse reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde, né? Que a saúde é um estado de bem-estar físico, psíquico, social e espiritual, né? Espiritual aqui não quer dizer religioso, como é que é isso? Não, então, é essa questão, por isso que a gente sempre fala num binômio religiosidade e espiritualidade, dentro de uma questão de que a espiritualidade, ela tem a ver com uma busca mais profunda do ser pelo sentido da vida, por procurar responder questões fundamentais, né, da existência, questões existenciais, quem eu sou, para onde eu vou, qual é o sentido da vida, existe algo além do nada, né? E a religiosidade... O ser humano precisa dos porquês. Os porquês, as perguntas, né? Isso é muito humano. E o sentido de tudo isso. E a questão da religião, aí dentro das diferentes tradições, né? São caminhos, eu penso, né? Que as religiões pavimentaram, né? Para procurar responder essas questões maiores, né? E o próprio, pensando nisso que tu perguntasse agora, né? A própria questão aí do espírito, né?
ele é tão inerente a nós que a própria palavra, né, o radical tem a ver com respiração, né? Respirar, né? Encher-se de espírito, né? De ar, né? De pneuma lá, né? Então, isso essa questão da respiração do espírito, ela faz parte da nossa essência, né? Então, não tem como um psiquiatra se propor, penso eu, a tratar da dimensão humana e deixar de fora essa dimensão que é tão vital e que nos acompanha desde sempre, né? E a grande maioria das pessoas se considera espiritualizada, acredita em algo além da matéria, né? Então, como que um médico vai ignorar essa dimensão? Mas isso é ponto pacífico entre o pessoal da medicina, essa questão da dimensão espiritual? Porque, tipo assim, tudo bem, a Organização Mundial da Saúde reconhece e tudo, mas a gente sabe que durante grande parte assim, da evolução do conhecimento científico, se procurou uma distinção entre aí da religião e a ciência, né? Então, meio que essa dimensão da religião mesmo, da espiritualidade ali, aí eu não sei em que ponto houve essa acolhida, mas a tendência era sempre separar, né? Da ciência dura, assim, né? Essa dimensão, a necessidade dessa dimensão espiritual. Como é que tu vê isso hoje? Ainda assim, dentro do contexto da medicina, isso é pacífico hoje, essa questão da dimensão espiritual? Ainda há resistências? Há resistências em que sentido, assim, de vamos tratar, não vamos tratar? E como isso funciona na anamnese, né? Como é que isso funciona na abordagem? Na abordagem. Né? Sim, se eu pensar realmente, eu acho que existem ainda resistências dentro da área médica de abordar essa questão, né? Mas nós estamos avançando nesse terreno. E eu penso que a primeira questão é desfazer a ideia de um conflito entre ciência e espiritualidade. Se nós ficarmos com essa ideia do conflito, nós não vamos avançar. Então, nós temos que desfazer esse mal-estar que realmente aconteceu, né? Principalmente ali no século XIX, né? Por isso que eu gosto de pensar na reaproximação da medicina com a espiritualidade, porque nas suas origens eram áreas que não estavam separadas. Né? Os terapeutas, os médicos eram também sacerdotes, eles tinham essa dimensão da espiritualidade. E depois, realmente, quando, digamos assim, começou a ideia de ciência lá por 1830 e poucos, como a gente conhece hoje, e com o advento das universidades, houve essa separação, essa divisão, essa compartimentalização do conhecimento. Antigamente, o conhecimento estava todo unificado, né? E aí, com a questão das universidades, que o conhecimento foi sendo dividido, embora isso teve uma vantagem, porque tudo tem dois lados. Essa especialização, e hoje uma super especialização, permitiu que a ciência realmente se desenvolvesse e aprofundasse muitas áreas. Separa, né? E aí aprofunda. Mas chega uma hora que tu vê que aí tu tá sozinho, tu tá isolado. Sim. Então começa a voltar e tenta reunificar. Só que aquilo que aprofundou não se perde, não daí, se né? perde. Só se conecta com o todo daí. Nós precisamos reconectar. Nós precisamos retomar, refazer pontes. E essas pontes, elas têm que partir de um diálogo, penso eu, elegante entre essas áreas do conhecimento, um diálogo maduro e, sobretudo, respeitoso, né? Ninguém pode achar que é dono da verdade, né? E realmente ali
no século XIX, início do século XX, a ciência pegou para si o bastão da autoridade. E tudo aquilo que não fosse provado através do método científico ficou com um ranço de que não era verdade, não era científico, não podia ser provado, então não existe, na verdade não interessa, né? E a própria psicanálise trouxe essa questão também, né, da questão né, embora, imagina, a própria psicanálise, né, que lida com a questão do sutil, né, do subjetivo, mas a questão religiosa, digamos, né, ela não foi priorizada. E claro, ali é a influência também do positivismo, né, do Augusto Comte, enfim, né, com essa questão da ciência, né, essa coisa mais dura. Depois, mas aí nós temos homens notáveis ali no final do século XIX, início do século XX, principalmente William James, o grande psicólogo americano, que era muito interessado nessas questões espirituais e que começou a fazer pesquisas nessa área. Depois, claro, vem um grande nome, que é o Jung, com a questão do inconsciente coletivo, dos arquétipos, enfim, e outros nomes que começaram a pesquisar essa área. Depois chega aqui, por exemplo, aí agora já no final do século XX, a pesquisa neurociência. Né? Aí a neurociência começa a se interessar em pesquisar, em usar os recursos da ciência de diagnóstico para tentar investigar os processos espirituais e religiosos. Então, hoje já tem inúmeras linhas de pesquisa, principalmente, eu acho que nos últimos 10 anos, 15 anos, mais ou menos, tentando entender o que acontece com o cérebro, né? Quando, por exemplo, uma pessoa está num transe mediúnico ou num estado profundo de meditação ou de oração, né? Tentar ver no cérebro o que está acontecendo, que é tentar entender essa questão mente-cérebro. Tá, e os exames, eles evidenciam essas mudanças nas orações, nas meditações? Como é que... Alguns exames mais sofisticados de neuroimagem, de perfusão, conseguem ver o que acontece no cérebro durante esses estados, digamos assim, alterados de consciência, né? Consegue mapear quais são as zonas do cérebro que estão ativadas ou que estão desativadas, digamos assim, mas não consegue explicar por que isso acontece. Então, digamos que nessa questão da pesquisa, eu penso que ainda nós estamos numa área de fronteira, nós estamos num estágio que eu diria que é pré-paradigmático, nós ainda não temos esse novo paradigma, né? Então, sempre muito cuidado, muita cautela na fronteira do conhecimento. Nós não podemos ainda assumir nada como verdade, mas também não podemos dizer que isso não existe, né? Por isso esse cuidado agora de ir colocando tijolos, né, nessas pontes para ir explicando, para criar esse conhecimento, se é que um dia vai se chegar nisso, né? Talvez não, né? Porque, né, como dizem lá os taoístas, o que é um mistério deve permanecer um mistério, né? Eu gosto muito desse aforismo do taoísmo. Mas, enfim, a neurociência eu penso que ainda estamos engatinhando, o próprio funcionamento cerebral ainda, nós estamos ainda, né, engatinhando, embora já se saiba muito mais, né? Mas tem muita coisa para descobrir, né? Mas hoje, digamos, são linhas de pesquisa na área de espiritualidade e religiosidade. E como é que a gente, olhando assim para a psique humana, como é que a gente consegue definir a consciência, assim, né? Porque grande parte, eu acho que da forma como a gente... É uma ideia de consciência, né? De ser consciente. Como é que a gente entende isso? E como isso... Como se constitui a consciência humana? Essa questão a gente chama mente-cérebro, né? Tem uma visão que é
mais materialista e uma visão que é dualista. Então, a mente, a consciência seria entendida como o senso de si mesmo, né? A minha autopercepção, quem eu sou e eu no mundo, né? Existe essa percepção do si mesmo, né? E o cérebro é o substrato material, é o órgão. Então, como é que se dá essa relação mente-cérebro, né? Essa visão mais materialista vai dizer que, bom, acabou o cérebro, né? No caso, a morte, acabou a consciência, acabou a mente. E uma visão mais dualista vai tentar pensar na possibilidade de que, mesmo com o fim, a morte do cérebro, a consciência, a mente, ela possa continuar sobrevivendo. Né? Seria algo tipo aquela analogia que a gente usa para explicar isso, que é do aparelho de televisão. Então, a TV é o cérebro, né? Tá ligado, eu tô assistindo o filme. Se o aparelho de TV quebrar, eu paro de ver o filme, mas o filme continua existindo. Aquele roteiro tá lá, gravado em algum lugar, né? Essa é uma visão dualista, que o cérebro seria como um receptor, né, da consciência, da mente. Mas tudo isso não se sabe, né? Digamos que se pretende fazer pesquisas para talvez um dia poder ter essas respostas, né? Tá, e dentro do teu trabalho clínico, em que mares tu navega nesse contexto, assim? Ou de uma perspectiva materialista, ou de uma perspectiva dualista, ou como fica isso dentro do dia a dia clínico? Certo. Bom, a abordagem da dimensão espiritual religiosa de um paciente em psicoterapia sempre tem que ser uma abordagem centrada no paciente. Então, o que importa ali é a pessoa do paciente. Então, sempre o psiquiatra vai partir dali, das referências que o paciente tem. Hoje, como essa dimensão ela já começa a ser mais reconhecida, inclusive as escolas médicas já têm no seu currículo algumas, no Brasil ainda são poucas, mas nos Estados Unidos muitas escolas médicas já têm no seu currículo a disciplina de espiritualidade. O profissional da área da saúde, ele tem que ter um treinamento para como abordar isso, né? Ele tem que ser uma pessoa religiosa? Não, de forma nenhuma, né? Pois é, como é que funciona isso? Porque geralmente a gente entende que ou tu tem que ser religioso para falar de religião, não necessariamente, porque a religião é um fato social, né? Como é que isso funciona na clínica daí? Os médicos são religiosos, não são religiosos? Como é que funciona essa relação e como isso pode ou não interferir, né? Porque às vezes em outras áreas a gente vê, assim, por relatos, que vira e volta, por exemplo, situação bem de outra área, ensino religioso, contexto escolar, vira e volta, a vivência da pessoa docente acaba interferindo na prática pedagógica, né? Claro. Então, isso são alguns limites, alguns entraves dentro do contexto do ensino religioso, por exemplo, mas como isso funciona na clínica médica, né? E se, por exemplo, o médico professa uma fé, vamos supor, ele seja ou ela uma pessoa religiosa e entra ou não em conflito com a religião ou a religiosidade do paciente ou da paciente. Como é que funciona esse contexto todo? Professor Yuri, essa é uma questão fundamental, né, de que o psiquiatra, o psicólogo tenha muito claro esses limites, né. Claro que o profissional, ele não é neutro, não existe essa pretensa neutralidade absoluta que nem na área do ensino, né, não existe isso. Mas essa abordagem a partir do paciente, então, dentro da questão da investigação, né, da psique, enfim, da anamnese, isso deve ser perguntado, deve ser investigado, né. Claro, num ambiente de psicoterapia a gente tem tempo para isso, né, são sessões, um paciente que está em psicoterapia sistemática vai ter, né, às vezes anos de terapia,
onde se tem tempo para tratar dessas questões. Mas vamos pensar num médico que está lá no posto de saúde e que tem pouco tempo para falar com o paciente. Hoje em dia, imagina as consultas, né? O volume de trabalho que os colegas têm, né? Então, existem algumas entrevistas estruturadas, né? Os americanos gostam muito de entrevistas estruturadas, né? Então, é claro que já tem entrevistas estruturadas para investigar essa área. Tem uma que é um acrônimo, como é? FICA. F-I-C-A. FICA, de faith, fé. Pode perguntar. Ah, tá. Qual é o senhor, a senhora tem alguma fé, alguma crença, acredita em algo maior? A pessoa vai dizer sim, não, né? Isso dá para fazer rápido, em poucos minutos. Fé. Qual é o segundo? Agora me perdi. É fé, fica. Importance, importance. Qual é a importância, se a pessoa disser que tem uma fé, uma crença, qual é a importância que isso tem na sua vida? Né? Depois, C de community, comunidade. O senhor pertence a algum grupo religioso, alguma instituição, enfim, alguma comunidade religiosa? Porque isso já vai dando informações muito importantes para o médico, né? Porque, mas isso quem faz é o médico mesmo ou algum enfermeiro, enfermeira? Teoricamente, no mundo ideal, seria o médico. Mas é por isso que é importante o treinamento e é por isso que a gente tem que falar nisso, para que haja treinamento e as pessoas se sintam seguras. Entendeu? Não é uma coisa... existem critérios, né? E por último, do fica o address. É como que a pessoa quer que isso seja tratado, essa dimensão, dentro do tratamento dela. Ela quer que isso seja falado, então isso é muito importante. Por exemplo, se a pessoa tem uma crença, a gente sabe que pessoas que têm uma religiosidade, espiritualidade mais desenvolvida, isso impacta em alguns desfechos em saúde. Exemplo, por exemplo, pessoas que têm uma religiosidade, espiritualidade, elas tendem a cuidar melhor da saúde, elas tendem a participar mais de campanhas de vacinação. Isso é uma tendência, a gente não pode generalizar, óbvio, né? Tem pessoas religiosas que cuidam muito mal da sua saúde, né? Mas, digamos, a gente trabalha sempre com evidências em ciência, né? Existem evidências que apontam nesse sentido de uma associação positiva entre religiosidade e espiritualidade e desfechos positivos em saúde. Quadros de depressão, as pessoas religiosas espiritualizadas têm religiosidade, espiritualidade saudável. Eu posso falar sobre essa questão também, né? Porque existem diferenças. Tá? Então, se for algo saudável na vida do indivíduo, isso favorece a questão do tratamento de saúde. Ela vai aderir mais ao tratamento, vai seguir melhor as recomendações médicas. Por exemplo, se ela pertencer a um grupo, a uma comunidade, o médico já sabe que talvez vai contar com uma rede de apoio no tratamento daquela pessoa. Quem que pode chamar, quem que pode contar para ajudar quando a pessoa está doente, né? E na questão de como a pessoa quer que isso seja abordado no tratamento, é muito importante isso, por exemplo, nos casos de terminalidade. No caso de doenças graves, o paciente terminal, que o paciente quer que isso seja abordado. E muitas vezes ninguém fala com o paciente. A pessoa está morrendo e a própria família não fala e o profissional, a equipe de saúde não fala e a pessoa morre sozinha, que nem eu digo, né? Sem nenhum tipo de assistência espiritual. Então, se o médico sabe que aquilo é importante para aquela pessoa e que ele quer que isso seja levado em consideração no tratamento, pode perguntar quem que o senhor quer que chame o seu pastor, no caso de terminalidade, por exemplo, ou o pai de santo, ou alguém do centro espírita vem aqui, porque hoje faz parte das boas práticas que os médicos possam conversar com esses agentes religiosos, enfim, e dentro do possível, se isso não atrapalhar, obviamente, o andamento das rotinas de uma CTI, por exemplo, né, que seja permitido o acesso dessas pessoas no atendimento espiritual, porque isso traz muito bem-estar e muito conforto para o paciente e seus familiares, né. E para a própria equipe que atende, porque tu vê que a pessoa fica melhor, né? Então, é dentro dessa perspectiva que os médicos têm que abordar essa questão com os pacientes, né?
E quando a espiritualidade ou religiosidade não é saudável, qual é o limite daí? Então, é por isso que é muito importante investigar, né? A gente chama coping positivo ou coping negativo. Coping. Coping do inglês, que é tipo lidar com, enfrentar, estratégias de enfrentamento, seria isso, né? Aham. Então, um coping positivo religioso seria uma pessoa que, por exemplo, tá muito doente e ela vai dizer para o médico: eu tô mal, eu sei, mas eu tenho fé que eu, fazendo tudo certo no meu tratamento, Deus vai me ajudar. Uhum. Isso é um coping positivo, né? A religiosidade está a favor da vida, está a favor dela ter resiliência, né? Uhum. Ajuda muito na questão de resiliência, a questão da fé. Um coping negativo seria, por exemplo, a pessoa está muito mal e ela dizer para o médico: isso eu sei que é um castigo de Deus na minha vida e que não adianta eu lutar, eu fazer nada, porque eu mereço ser punida pelo que eu fiz de errado, enfim. E ela vai se entregar para a doença e não vai colaborar com o tratamento, né? Então, isso é um exemplo, por exemplo. Então, é muito importante investigar essa questão da dimensão para poder se situar, né? Claro que aí eu estou falando de uma linha mais abrangente dentro da medicina. Dentro da psicoterapia, né, eu particularmente penso que valorizar, investigar as experiências espirituais dos pacientes traz uma riqueza enorme para a psicoterapia, para o processo terapêutico. Aí é a minha opinião. Uma psicoterapia que não contemple, lá pelas tantas, a dimensão espiritual, na minha modesta opinião, vai ficar rasa, superficial. Claro que a gente tem que andar conforme o paciente, o quanto ele quer entrar nessa dimensão, como qualquer área da vida. Assim como a gente aborda na terapia a vida sexual da pessoa, a vida financeira, as relações, a gente vai investigar a relação com o sagrado. Sim. Mas no limite do que a pessoa quer falar, investigar daquilo, né? Como as outras áreas, né? Mas que o terapeuta tenha essa iniciativa. E uma coisa que eu considero importante, professor Yuri, é que isso parta de um lugar de verdade. Não que o profissional, de forma nenhuma, tenha que ser religioso, mas que ele tenha que estar com a sua dimensão espiritual clara para ele próprio, né? Que ele seja ateu, por exemplo. Mas que ele tenha as suas convicções formadas, ou religiosas, suas crenças, e que respeite a do outro, do paciente. E que se ele não conhece, ele investigue, ele pergunte, ele se interesse, ele estude, né? Ou investigue com o paciente. Porque se não parte de um lugar de verdade, fica fake. As pessoas sentem. Sabe? Que fica uma coisa tipo um dado de anamnese, que nem eu perguntar para o paciente assim: qual é o teu endereço? Que eu vou lá preencher uma ficha, tu entendeu? Na dimensão espiritual, não é assim que se trata isso. Tem que ter uma profundidade, tem que ter um respeito, um entendimento. E no caso das pessoas que não têm uma religião, por exemplo, né? A gente trabalha isso perguntando, por exemplo, se a pessoa disser: eu sou ateu, eu não acredito em nada, enfim, que não seja da dimensão material, a gente pode investigar, por exemplo, o que dá sentido na vida daquela pessoa. Tá. Então, na verdade, se entende como a religiosidade como algo possível e a espiritualidade como algo inerente, digamos assim. Sim, né? Perfeito. Essa é a distinção, digamos assim. Gostei. Algo inerente, né? Eu sempre penso, né, que a ciência, quando pegou esse bastão da autoridade, supostamente, né, correu o risco de jogar fora o bebê com a água do banho, né, jogar fora todas as tradições, toda a sabedoria, os textos sagrados, né, como algo que não importava, que não era nada científico, né? E hoje trazer esse conteúdo todo, essa riqueza toda, né, para a área da medicina, o potencial que isso tem na saúde, porque promover saúde, né? A saúde, o conceito de saúde quer dizer estar inteiro, né? É um holos, é uma inteireza. E a doença é quando falta algo. Então não podemos deixar de fora a dimensão espiritual, né?
E a questão também, saúde é movimento, né? A vida pressupõe movimento, tá tudo girando, né? O planeta tá girando, nós não estamos parados, tá tudo... E a doença é rigidez, né? Então também não podemos ficar adoecidos nesses nossos dogmatismos ou cientificismos, né? Esse diálogo, essas trocas agora, eu penso que são grandes, tem um potencial muito grande de promover saúde. Nessa direção, como é que é o cenário hoje da questão da saúde mental? Tipo assim, considerando nossa rotina hoje, no mundo em que a gente vive, globalizado, mediatizado, cheio de estímulos, né, das mais diferentes ordens, né? Como é que você, a partir da tua experiência, vê os casos de saúde mental no nosso contexto hoje? Tem aumentado, não tem? Quais são os preponderantes, né? Como é que... Eu diria que estamos numa situação alarmante, né? Principalmente agora, depois da pandemia, durante a pandemia, né? A pandemia, como é que foi a influência da pandemia na saúde mental? Foi terrível, né? Foi terrível, o isolamento, né? A sensação, e o medo, o isolamento e o medo da morte, né? Trouxe para perto de toda a humanidade, né? Eu acho que só no futuro a gente vai conseguir medir, avaliar o impacto realmente que isso teve em termos de saúde, em termos populacionais, né, epidemiológicos, em termos de saúde mental, mas é claro que a gente está vendo, disparou o número de casos de suicídio, de depressão, de ansiedade. O Brasil é um dos campeões em diagnósticos de ansiedade, né? E muito problemas assim de insônia, das pessoas não conseguirem dormir. O Brasil é um dos principais países no cenário mundial. No cenário mundial. Então é preocupante. Os Estados Unidos também, né? Quais são as razões dessa ansiedade? Pois é, enfim, né? Eu acho que essas questões que tu falasse, assim, dessa aceleração nossa, tô pensando agora mundo ocidental, embora hoje com a globalização, acho que isso tudo já está interligado, né? Essa questão da tecnologia, do uso desenfreado da tecnologia, que tem provocado um afastamento do mundo natural. Eu penso que esse afastamento da natureza está provocando danos físicos e mentais muito graves, né? Imagina nas gerações futuras, as crianças. Nossa geração ainda nasceu com a memória ainda de brincar na rua, de natureza, de não ter tecnologia, enfim, né? Tem esses registros, mas também já está afetado. Todos estamos, eu penso, afetados, né? As questões de burnout, de estresse, de saturação, né, no trabalho. Essa questão toda das metas no trabalho, que tem que ser batidas a qualquer preço, o céu é o limite, simplesmente está adoecendo as pessoas, né? E aí o risco que tem de uma supermedicalização, de uma população que está supermedicada, né, com psicotrópicos, muitos por prescrição e muitos por uso, por automedicação, que compra aí na internet. Mas esses geralmente são remédios controlados, né? Sim, mas existe já o mercado negro aí dessas substâncias, né? Isso é uma coisa extremamente perigosa, a automedicação, ainda mais tratando de psicofármacos, né? Algo que altera as emoções, o comportamento das pessoas, né? Então, existe uma tendência, uma medicalização, é um cenário preocupante. E como é que se trata isso? Como é que... Então, eu tô querendo fazer as perguntas assim, aquelas... Porque imagina, né? Ansiedade pipocando, depressão, né? Burnout, o estresse, né? E aqui é bem engraçado, né? Porque quando a gente até, sei lá, faz viagem para fora do país ou coisa assim, a gente vê que o mercado fecha no final de semana e não sei o que, o pessoal trabalha até às 6, eu não sei, sabe? E aqui é um frenesi, é uma loucura, né? Acho que as características de exploração, dentro da lógica, assim, da dinâmica do sistema capitalista que a gente vive aqui, no contexto brasileiro, ela é descontrolada, assim, né? Acho que
reflete em outros países também, né? Mas a gente vê outros casos em que tem um cuidado maior com a saúde das pessoas, porque isso é mais econômico no final da história, né? Sim, sim. Bom, então, realmente, a gente tem que olhar para as raízes capitalistas de tudo isso, né? E sociais, né? Que estão produzindo esse estilo de vida que não é nada saudável. E aí eu penso que a questão da espiritualidade pode vir como um reforço, digamos, de momentos de introspecção, de mergulho na interioridade, de aprofundamento, de busca de sentido da vida, de esperança, de altruísmo, né? Até de poder ajudar os outros, trazer esses valores também. A espiritualidade traz nas diferentes tradições religiosas, em geral, esses valores, né? E isso, embora eu sempre digo, né? A questão da ciência, querer pesquisar a espiritualidade, eu penso que não tem a ver com a questão de querer validar para dizer se elas existem ou não, servem ou não, senão a gente está tendo uma visão utilitária da espiritualidade. Eu vou fazer, tipo, eu vou consumir espiritualidade, sabe aquela coisa? E eu pego o que eu quero, tipo um buffet, né? Né? Que nem, caminhar é bom, então eu vou caminhar. Então dizem que meditar é bom, eu vou meditar, sem isso aprofundar, ficar algo muito extrínseco, muito superficial, né? Então tem que ter algo que realmente seja mais profundo, né? E aí eu penso que a espiritualidade pode contribuir, tanto que hoje, por exemplo, o mindfulness, né? Essas questões já estão sendo preconizadas em algumas linhas de psicoterapia, por exemplo. Né? Já tem essa, mesmo que queira se tirar a roupagem religiosa delas, é uma tentativa já de uma aproximação, né, dessas técnicas com a medicina, com as psicoterapias, né? Então já existem aí essas pontes sendo formadas, né? Mas é difícil essa resposta, vai ter que ser uma ação, políticas públicas, né, de melhorar as condições de vida das populações, e essa consciência, eu penso que aí os empresários, eles terem essa consciência de levar, nem que num primeiro momento seja meio fake, para, tipo, beneficiar os resultados, que nem tu dissesse, é mais econômico. Que seja por esse motivo, então, mas vai estar fazendo uma coisa boa para os seus funcionários, né? Sim. De ter pausas, de ter relaxamento, de ter, enfim, uma visão mais humana, né? Do mundo dos negócios, do trabalho, né? Nós temos que voltar para essa humanidade, né? É por aí. Muito bem, e aproveitando aqui, acho que nessa direção, voltando mais para uma outra perspectiva, como eu sou da área de mídia, deixa eu aproveitar e perguntar, a gente está discutindo a medicina, a área da saúde, etc e tal, tu assiste esses seriados médicos às vezes, o que alguma referência assim daquilo que tu vê lá, o que é aquilo? É muita ficção? Não sei, tipo Dr. House, que faz esse diagnóstico de ir na casa das pessoas, ver como é que elas comiam, viviam e não sei o que, para tentar identificar as doenças. Esses outros seriados médicos, assim... Então, professor, na verdade, assim, bom... nem que eu quisesse, eu poderia assistir, porque agora, fazendo teologia, como graduanda de teologia, todo o tempo livre que eu tenho é para ler os textos. É verdade. Eu não consigo assistir nada de séries, mas bem que eu gostaria, né? Eu nunca assisti. Mas assim, isso de... Mas assim, não assiste não por assim, alguma coisa assim, não, aquilo lá vai ser uma versão fake... Porque a gente sabe que muita coisa é pomposa, né? Tipo, sei lá, seriados policiais às vezes não são assim tão procedurais no dia a dia do que é a polícia de fato. E assim, imagino que a medicina também deve ter alguns recursos narrativos que transformam aquilo numa coisa emocionante. Mas talvez o dia a dia é emocionante? Da psiquiatria? Como é que funciona? Muito. Como é que é o dia a dia? Então, eu assisto, de alguma forma, séries reais. Faz a série. São séries reais, né?
é muito emocionante, né? O meu trabalho, embora, claro, que a pessoa tem que ter uma personalidade para poder ficar num trabalho clínico, eu trabalho entre 4 paredes, né, a vida inteira. Agora virtualmente também, porque também atendo online desde a pandemia. Mas é extremamente gratificante, emocionante, porque é a vida real, né? É a vida real. Mas só para completar o que tu falasse das séries, eu nunca assisti, mas do pouquinho, assim, que eu tenha visto, claro que existe uma tendência à romantização, né? A vida real dos médicos é sempre muito corrida, né? Os médicos, eles sofrem muito de burnout, porque estão sempre correndo, atrasados, com demanda de trabalho muito grande. Os colegas que trabalham, enfim, às vezes sem condições, né, mínimas de recursos, enfim. Então, acho que não, acho que a gente vive num mundo real que é bem diferente, né? É a minha ideia, a minha impressão. Mas a questão mesmo, essa realidade, ela é extremamente emocionante, né? Entrar eu encaro como uma missão e uma honra tu entrar na intimidade da vida de outra pessoa, sabe? Compartilhar e o cuidado que tem que ter, porque é claro que uma psicoterapia mal conduzida, assim como uma religiosidade mal conduzida pode trazer efeitos deletérios para a vida de uma pessoa, uma psicoterapia mal conduzida também, né? Então tem que ter um cuidado e uma responsabilidade muito grande. É emocionante. Porque imagina, você tem que estar focada 100% naquela pessoa, né? É tipo assim, a atenção toda, leitura, diagnóstico, o próprio processo de ausculta, né? E deve ser muito desgastante, eu fico imaginando. Mas claro que tudo é treino, né? Tudo é prática, é treino, né? Mas tem uma coisa de atenção plena, né? Atenção plena. Por exemplo, se o paciente se perde na linha de raciocínio, o que era mesmo que eu estava falando? Tu tem que saber o que a pessoa estava falando, sabe? Se tu tá atento, nossa, tu vem, tu refaz, porque, né, tu tem que estar, claro que eventualmente nós somos humanos, pode se perder, né? Sim. Tu não pode, tu tem que estar atento no que a pessoa, porque faz parte da técnica também, por exemplo, mais dentro da linha da psicanálise, as associações livres, né, na psicoterapia, né? Psicoterapia de orientação analítica é o fluxo de pensamento, né? Isso indica alguma coisa. Não está solto, né, muda de assunto, tem um fio condutor naquele pensamento, né? Então é muito importante, é uma prática de atenção plena. Mas a questão do desgaste, eu penso que não, assim, é como qualquer profissão que tu aprende, tu treina. Mas consegue separar depois, acabou o expediente, vamos fazer esse processo de separação, vou lá fazer O treinamento permite isso, né? Claro, o profissional tem que ter a sua vida, né, o seu lazer e tudo, né? Hoje tem que cuidar, claro, com a questão aí do WhatsApp, né? Enfim, mas isso é um recurso que pode ser muito bom quando bem utilizado, como em qualquer área profissional, né? Mas sim, encerra ali o processo, depois retomamos e tal. Claro, alguma urgência, alguma coisa que necessite, vai estar atento, né? A gente sabe quais são os pacientes que precisam de uma atenção mais próxima. E como é que funciona o uso dos medicamentos psicotrópicos? Porque, tipo assim, eles mudam a química para controlar a saúde mental, não é? Assim, as emoções e... Como é que funciona, assim, o uso deles rotineiro ou de período em período, no sentido de que como isso afeta no comportamento? É capaz de regular a emoção e depois a pessoa se vê livre, é modo de dizer, assim, mas no sentido, assim, depois que está curada... o remédio vai até um determinado período, tem aqueles que são de uso contínuo, assim como os do coração e etc e tal, questão de transplante, quando acontece. Como é que funciona esse processo do uso do medicamento e do acompanhamento? Como é que... Também pensando nessa questão da saúde espiritual no processo. É bem importante isso que tu tá levantando. Primeiro se parte de um diagnóstico o mais acurado possível, né? Antes de prescrever qualquer medicação, um tratamento,
tem que saber o diagnóstico, fazer um bom diagnóstico. Bom, havendo indicação, aí tem critérios em psiquiatria de diagnósticos que requerem uso de medicação, né? E aí o acompanhamento é fundamental. Esse é o problema da automedicação, ou quando o paciente é medicado com psicotrópicos por outros profissionais da área de saúde que não vão mais ver tanto o paciente. Isso é um problema. Tem que ter cuidado. Não que não possa se fazer, pode, sim, mas tem que ter cuidado, porque como tu bem disseste, vai mudar algumas emoções, tem efeitos colaterais, né? Nenhuma medicação deixa de ter os seus efeitos colaterais, pode alterar comportamento, enfim. Então é muito importante o acompanhamento, porque o psiquiatra, ele conhece o paciente, ele sabe se o que está mudando ali é um efeito desejado ou indesejado. Então, ajustes de dose, de suspensão, de troca de psicofármaco, às vezes não funciona com uma primeira medicação, tu tem que trocar, adaptar outra, né, ajudar o paciente a lidar com os efeitos colaterais. E aí, bom, houve uma remissão do quadro, né, o paciente está bem, está estabilizado. Em algumas doenças se consegue, cada caso é um caso, isso tem que ser particularizado. Uhum. Se tenta fazer retiradas graduais e vai se acompanhando e vendo se a pessoa está bem ou se vai voltar os sintomas, se reintroduz, se aumenta a dose, né, até pensar que em algum dia, em algum momento, alguns quadros vão poder ficar. Às vezes é uma crise, né, tu vai usar a medicação um tempo e vai parar. Até outros quadros que a pessoa requer o uso de medicação contínua, né? Para não ter nenhuma recaída, por exemplo. Aí cada caso vai ser um caso. Tá. Voltando assim agora um pouco o nosso assunto, e dentro desse contexto, o estudo de teologia tem contribuído na clínica psiquiátrica? Como é que tem funcionado isso, o estudo da teologia, da graduação em teologia, nesse teu processo? O que tu tem aprendido? Como é que... Eu soube que recentemente você fez o estágio, que é uma das etapas finais, né? Como é que foi esse processo? Bom, eu tô encantada com o curso de teologia, né? Eu falo para todo mundo que é uma cachaça, né? Uma cachaça! É muito bom, né? E eu falo para os meus colegas, todo mundo deveria estudar teologia, porque para além das questões só, da questão de interesse pessoal, da fé, do estudo da fé, enfim, é cultura, né? Entender o mundo ocidental, né? A história do cristianismo, no caso, né? Sim, me ajudou muito a ampliar a minha visão de mundo, com os pacientes, mais especificamente com pacientes cristãos, né, de ter mais subsídios para entrar mais profundamente na fé cristã, entender o que isso significa para aquela pessoa, né, me ajudou muitíssimo. E em relação ao estágio, né, que foi uma grata surpresa, assim, para mim. Fez o estágio onde? Eu fiz no Mosteiro Beneditino. Mosteiro Beneditino. Da Santíssima Trindade, no interior. Ele está localizado na zona rural, ele está no interior de Santa Cruz do Sul, numa localidade que se chama Rio Pardinho. E o que acontece? Eu venho de uma família católica, né, numa tradição católica, então fui batizada, fiz primeira comunhão, crisma, na adolescência eu participei de grupo de jovens, e depois, na faculdade de medicina, começa aquele clássico afastamento do estudante de medicina da religião, né, isso acontecia muito, acho que ainda acontece, né, então me afastei dessas questões, eu parei de ir na missa, enfim. Só que depois, essa minha sede, essa minha vontade, ela voltou, só que aí eu já era psiquiatra, e eu comecei uma busca por conhecer, como eu tinha que trabalhar com pessoas de diferentes tradições religiosas, eu queria conhecer um pouco das outras tradições. E eu sempre fui curiosa das religiões, então eu tive a oportunidade de fazer várias viagens. E aí sempre que eu ia para algum lugar, algum país, eu queria muito conhecer a religião daquele país, né? Então foram muitos anos de estudar outras tradições, o hinduísmo, o budismo, enfim. E aí um parênteses aqui,
de uma experiência que foi um divisor de águas na minha vida, nessa questão da retomada. Uma vez eu estava viajando, eu estava no norte da Tailândia. Norte da Tailândia. E eu estava querendo... Aquela viagem já tinha muito esse cunho de experiência com o budismo, né? Um país budista, enfim. E aí eu estava muito interessada na meditação, enfim. E aí eu estava meditando dentro de um templo budista, numa cidadezinha lá do norte da Tailândia, um templo pequenininho. Um calorão lá, eu tava lá sentada, eles sentam no chão, nos templos, né? Meio suando, assim, tentando ficar numa coisa de atenção plena, naquele calor. E eu tava sozinha no templo. E daqui a pouco entraram 4 adolescentes, estudantes, assim, tipo do ensino médio deles. Eu vi pelos uniformes, os tailandeses usam aqueles uniformes bem tradicionais, de antigamente, que a gente não usa. As 4 meninas, meio rindo, meio cochichando, e sentaram na minha frente. E ficaram ali, meditando. E daqui a pouco, uma delas, do nada, ela se virou para mim e falou assim em inglês comigo. O que tu tá fazendo aqui? Tu és cristã. Sério? Sério. E eu levei um impacto e eu consegui ter presença de espírito na lata. O que tu estás fazendo aqui? Tu és cristã. E eu consegui dizer para ela em inglês assim, tu tens razão, eu te agradeço. Eu sou cristã, mas eu respeito o Senhor Buda. Ali eu saí do templo, as outras ficaram meio brabas com ela, tipo, porque era uma coisa um pouquinho desrespeitosa, né? Mas eu saí do templo e foi uma vivência de uma experiência espiritual naquele momento. Para mim, tu poderia dizer, Luciana, era um grupinho de adolescentes, uma adolescente mal criada. Para mim, Deus falou comigo naquele momento. E dizendo para mim, Luciane, não é aí que tu tem que estar. Tu até pode estar aí, não é? Mas volta pro teu caminho, pro teu DNA cristão. E eu saí dali num estado alterado de consciência, que dá um estado meio de... São essas experiências espirituais que a gente estuda lá, quando, né? Um estado como se fosse de uma certa embriaguez, né? É um estado inefável, eu tô te contando agora, mas eu não consigo traduzir em palavras, é inefável, assim, o que eu realmente senti naquele momento. E que tinha uma autoridade em si mesmo, né? Tinha uma autoridade, o que ela me disse. Para mim significava algo maior, era o sagrado falando comigo através daquela menina. E que mudou a minha vida. Deixou aquilo, o estado ele é transitório, depois ele passa, tu volta pro teu estado normal de consciência, mas ele deixa uma memória que é a transformadora, que é o sentido. E a partir dali, eu voltei para minha tradição. Voltou a frequentar a missa? Voltei e comecei a ler os textos. Foi daí, então, a busca, e que aí eu vim parar aqui na Este depois. Mas foi a partir de uma experiência, né? Tu vê que é absolutamente pessoal e individual. Uma outra pessoa não teria interpretado dessa forma. Essa foi a minha interpretação pessoal dentro da minha história de vida, né? Aquilo fez muito sentido para mim. Então, eu acho esses fenômenos riquíssimos. Esse é um exemplo, por exemplo, que quando é trabalhado numa psicoterapia, é muito rico, né? Tu pode aprofundar muito a partir disso, né? Isso abre muitas possibilidades na vida de uma pessoa, por exemplo. Né, transformadoras. Enfim, bom, tu tinha perguntado do mosteiro, né? Porque daí agora a ponte com o mosteiro. O mosteiro, então, aí, isso tudo, perfeito. Ó, a nossa associação livre, tu tá bom. Depois do podcast, geralmente eu fico assim. Acabado. Então, na hora de fazer o estágio, para onde que eu ia, né? A formação... Podia escolher qualquer lugar? Qualquer lugar, era livre, né? Cada aluno escolhia onde queria, o que eu achei maravilhoso. Só que eu não tinha um lugar para ir naquele momento. E, porque com a pandemia, o que aconteceu? Eu, ao contrário da imensa maioria da população, eu fui desconfinada. Porque eu resolvi, como eu conseguia trabalhar remotamente na minha área, uma das que mais consegue trabalhar remotamente,
2 meses depois que começou a pandemia, eu morava em Porto Alegre a vida inteira, eu resolvi me mudar para a zona rural de Caçapava do Sul, que é lá no coração do Rio Grande do Sul, no Pampa, o portal do Pampa Gaúcho, chamado Caçapava do Sul. Eu tinha uma pequena casa lá, e, enfim, que eu ia de vez em quando, feriadões e tal, eu ia lá, e eu queria muito ter uma experiência na natureza, de morar na natureza. E eu acabei fazendo uma experiência radical disso, eu me mudei para lá, e eu fui atravessada pela natureza e eu não consegui mais sair de lá. Eu tô lá há 3 anos e meio, desde que começou a pandemia. Eu não consegui mais voltar para a cidade. Morar. Eu não quero mais. Se eu puder, eu vou ficar lá. Bom, então essa conexão, por que eu conto isso? De estar num ambiente bem mais isolado, né? A questão do contato com a natureza. Quando surgiu a questão do estágio, eu pensei que um lugar que talvez pudesse me acolher era o Mosteiro da Santíssima Trindade, que é no interior de Santa Cruz do Sul, que eu conhecia as monjas, mas eu não sabia se elas iam me aceitar ou não, né? Porque é um mosteiro, é um lugar fechado, é um mosteiro beneditino, da ordem beneditina. Enfim, aí conversei com o professor Charles, e os olhinhos dele brilharam, e disse, vai lá, seria uma experiência maravilhosa, né, que tu fizesse o estágio lá. Quanto tempo tu ficou lá? Fiquei o tempo todo do estágio. Meio ano? Meio ano, um semestre, o semestre todo. E quanto tempo durante a semana? Então, eu ficava um dia fechado da semana para poder fazer o ciclo das 24 horas. Então, eu chegava lá na quinta-feira, ao meio-dia, às 2 da tarde, e saía na sexta-feira, às 2 da tarde, para pegar toda a liturgia das horas, como se diz, né, no mosteiro, que é toda a rotina beneditina. E foi maravilhoso. Claro, eu fiquei muito espremida com o meu tempo de trabalho, porque eu tirei um dia de trabalho da semana, um dia útil, e foi maravilhoso eu ter feito isso, né? Foi um semestre muito intenso, né, por causa da questão do tempo, né? Mas foi uma vivência riquíssima. E lá no mosteiro, eu tomei contato, além de entender um pouco a vida beneditina, essa questão da vida contemplativa, né, da oração contínua, da liturgia das horas, que elas têm, enfim, toda essa questão do trabalho, né, não é fácil a vida monástica, né, tem que ser muito vocacionado, né, para estar dentro de um mosteiro, mas eu me surpreendi muito porque é um lugar de muitos entrecruzamentos, o mosteiro. Como assim? Explica isso. Muito conhecimento atravessa dentro do mosteiro, porque as monjas lá, elas estão muito antenadas com o que está acontecendo no mundo, né? Elas estão muito informadas, elas leem, elas conversam com muitas pessoas, e muitas pessoas vão no mosteiro. Então, eu conheci muitas pessoas lá. Tem espaço de visitação? Tem uma hospedaria, né, que pretende ser ampliada no futuro, mas já tem uma pequena hospedaria, então as pessoas podem ficar lá e fazer uma experiência de ficar lá, enfim, rezando, se retirando, um retiro, né, podem ir lá simplesmente conhecer, conversar com elas, se aconselhar, então é um lugar muito rico, eu nunca imaginei que eu ia conhecer tanta gente no mosteiro, além das monjas, né. E lá, no mosteiro, eu tomei contato com a Laudato Si, que é a encíclica do Papa Francisco, né, louvado seja, né, a Madre Roberta, sou muito grata a ela me introduziu no assunto da Laudato Si, e a partir dali eu fiquei sabendo que existia um curso para ser animador da Laudato Si. Existia um curso da Igreja Católica do Vaticano, no mundo inteiro, para se tornar animadores da Laudato Si, que é para divulgar a encíclica no mundo inteiro. Aí eu fiz o curso, que durou 2 meses. E fez onde o curso? É online, né? Okay. Só que aí a gente tem que fazer uma ação no final do curso para ganhar um certificado, enfim, para ser considerado um animador da Laudato Si, né? Animada eu sou, né? Tinha que fazer uma ação prática. E aí eu escolhi fazer a minha primeira ação da Laudato Si, eu fiz junto com uma outra amiga minha, foi no Mosteiro da Santíssima Trindade, que foi muito bonito. As monjas abriram, né, o espaço, o mosteiro, e elas convidaram um grupo de escoteiros lá da comunidade
E a gente apresentou, enfim, um filme, que é o filme A Carta, que é do Vaticano, um filme muito bem feito, né? As pessoas devem, muitas conhecer, e se faz uma ação, nós plantamos uma oliveira, teve todo um significado, enfim, né? Um lanche, enfim, para a comunidade de escoteiros, né? Então, e aí, a partir dali, esse estágio me inspirou o tema do meu trabalho de conclusão, que vai ser nessa área da ecoespiritualidade. Ecoespiritualidade. Da ecoespiritualidade. Então, a ideia é que seja quais as contribuições da ecoespiritualidade à luz da ecologia integral, né? Para a ecologia integral, à luz da Laudato Si. Então, linkando tudo isso, a ecoespiritualidade é uma via de saúde que contempla trazer toda essa questão da natureza, né? Nossa, é fantástico isso, né? Porque conecta o ser humano com tudo à sua volta, né? Um cosmos. Como diz o Papa, tudo está interligado. Esse é o mote da Laudato Si, né? Tudo está interligado, né? Então, ciência, medicina, espiritualidade, religião, natureza, a criação, tudo está interligado. Muito bem, Luciane. Gratidão aí por compartilhar toda essa experiência, toda essa trajetória muito significativa. Eu queria saber, tem algo que eu não perguntei que tu gostaria de comentar eventualmente? Para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, nos vendo? Pois é. Talvez... ou um recado que você queira deixar para as pessoas? Pegando talvez o gancho aí das luteranices, né? Que tu me explicava antes de começar nosso vídeo aqui, né? Que cada um possa trazer essa autenticidade, né? Para a vida, para a sua vida, né? A partir da sua experiência religiosa, espiritual, ser uma presença no mundo, né? E ser um transformador de realidades, né? Que nós tanto precisamos nesse momento, né? E a minha gratidão ao convite e a essa instituição fantástica que é a EST, que é uma grande família. Muito obrigada. Muito bem. Gratidão mais uma vez, Luciane, por ter disposto do seu tempo. E com isso, nós vamos encerrando por aqui, né? Compartilhe essa conversa com as pessoas que você sabe que vão gostar dessa conversa, dessa nossa troca de experiências. Deixe aí o seu like se você curtiu, porque isso também ajuda a gente a continuar buscando temas similares, né? E percebendo também o engajamento do programa como um todo. Nós vamos ficando por aqui e até um próximo Luteranices.